Todos os dias, milhares de estudantes entram pelos portões da universidade acreditando que estão pisando em um território neutro, onde basta estudar, tirar boas notas e seguir as regras para se destacar. Mas se Maquiavel estivesse ao seu lado nesse exato momento, ele diria algo completamente diferente. A faculdade não é um ambiente de mérito, é um jogo de poder. E como em todo jogo de poder, não vence o mais inteligente, vence o mais estratégico. Dentro da faculdade, nada é apenas o que parece. Cada relação esconde uma disputa. Cada grupo de WhatsApp é uma arena onde alianças se formam e traições são silenciosas. Cada professor tem uma lógica própria e quem não a entende perde oportunidades. Cada colega pode ser tanto uma escada quanto uma armadilha. E enquanto a maioria está focada apenas em prazos, provas e diplomas, o verdadeiro estrategista observa o tabuleiro. Porque a pergunta real não é como concluir o curso com boas notas. É como sair daqui com vantagem real no mundo lá fora? Neste vídeo, você vai conhecer 7 leis invisíveis que redefinem a forma como você se posiciona na universidade. Leis retiradas do manual mais impiedoso e preciso já escrito sobre poder, as 48 leis do poder. Só que aqui, adaptadas para o campo universitário onde reputação, influência e inteligência social valem mais do que qualquer média final. Você vai aprender a formar alianças discretas, controlar percepções, influenciar decisões, tornar-se essencial para grupos. E fazer isso sem precisar implorar, sem se expor e sem perder sua identidade. Esse vídeo não é sobre notas altas, é sobre nome forte. Não é sobre se dar bem com todos, é sobre ser lembrado até pelos que fingem não te notar. Porque na faculdade, os que mandam raramente gritam. Eles observam e comandam em silêncio. Se você assistir até o fim, vai perceber que estar presente numa sala é diferente de dominar aquela sala. E quando você aprende a diferença, tudo muda. A sua jornada estratégica começa agora. O erro mais comum de quem entra na faculdade com ambição é tentar impressionar o professor cedo demais. Quer mostrar que já sabe, quer provar que domina o conteúdo, quer brilhar. Mas o que você está fazendo na prática é acender um alerta. Professores são figuras de autoridade. E como todo líder, carregam um instinto silencioso de proteção do próprio trono. Quando percebem que um aluno está tentando brilhar mais do que eles, esse aluno é cortado. Não com grosseria, mas com esquecimento. Ele para de ser chamado, para de ser elogiado. Suas ideias são ignoradas. Sua nota nunca atinge o 10. Por mais brilhante que seja, Maquiavel ensina jamais ofusque o mestre. Em vez de competir com ele, transforme-o em aliado. Você precisa entender que os professores não querem concorrência. Eles querem continuidade. Querem discípulos. Alunos que reconhecem sua autoridade, mas que ao mesmo tempo despertam o orgulho silencioso de estarem sendo moldados por eles. A chave é criar uma aliança sutil. Você se mostra interessado pelo que ele valoriza, aprende a linguagem que ele usa, repete em prova as ideias dele com reverência, e só depois, com o tempo, começa a expandir suas próprias interpretações. Você não chega batendo no peito, você chega como aprendiz. Mas um aprendiz que já carrega brilho nos olhos, inteligência silenciosa e presença firme. Você não é bajulador, você é estratégico. Um exemplo real disso é o de um aluno que conseguiu um estágio de prestígio simplesmente por elogiar, com precisão e contexto, o trabalho acadêmico de um professor durante uma conversa informal. Ele não elogiou por elogiar. Ele citou um artigo específico, mostrou que leu e conectou aquilo com um projeto real. Resultado: o professor o chamou para uma oportunidade reservada, à frente de dezenas de outros. Ele não ofuscou o mestre. Ele acendeu o ego dele, e isso fez toda a diferença. Na prática, isso significa observar antes de agir, descobrir quais temas o professor mais valoriza, saber o nome completo dele, entender seu histórico, seus livros, suas ideias centrais, e usar isso a seu favor. Não tente competir. Haja como o melhor discípulo, até o dia em que ele te chame de igual, porque nesse dia, você não estará apenas com boas notas. Você terá conquistado a confiança de quem detém o poder dentro da sala, e nesse momento, o jogo muda a seu favor. Na faculdade, todo mundo finge que é amigo. Mas nos bastidores, os jogos são frios, invisíveis e brutais. Enquanto você compartilha seus sonhos, seus projetos e até suas vulnerabilidades achando que está criando laços,
Tem alguém do outro lado ouvindo tudo em silêncio, armazenando suas informações e esperando o momento certo para usá-las contra você. A verdade é simples e cruel. Os maiores sabotadores não são inimigos declarados. São colegas que conhecem seus passos antes mesmo de você dar o primeiro. Maquiavel não teria piedade ao dizer: se quer vencer em um ambiente competitivo, aprenda a falar pouco e observar muito. O universitário estrategista não revela seus planos. Ele deixa os outros verem o que é conveniente. Ele compartilha ideias genéricas, nunca intenções concretas. Ele participa das conversas, mas nunca entrega o mapa da própria ambição. Enquanto os outros estão presos na ânsia de impressionar, ele se protege na sombra. Ele transforma cada gesto em ensaio e cada silêncio em controle. Ele não debate, ele coleta. E quando age, o faz com precisão cirúrgica, pegando todos desprevenidos. O que parecia apenas mais um aluno comum, de repente se torna o nome mais comentado da sala, e ninguém entende como, porque ele nunca falou, ele fez. Exemplo real? Um aluno que desejava ser monitor da disciplina mais disputada do curso, nunca comentou isso com ninguém. Quando a oportunidade apareceu, ele já tinha feito reuniões com o professor, já tinha um mini projeto pronto e já era citado por ele em aula como referência. Os outros ficaram chocados, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Ele já estava lá. E nenhum passo dele havia sido anunciado antes. Para aplicar essa lei no seu cotidiano, mude sua postura nos mínimos detalhes. Quando te perguntarem você vai tentar aquele estágio, sorria e diga, tô pensando ainda. Quando falarem você não quer entrar no centro acadêmico, diga talvez no futuro. Sempre em aberto, nunca fechado, nunca claro demais. Seja agradável, mas indefinido. Seja presente, mas não previsível. E o mais importante, nunca compartilhe seus objetivos com quem não tem nada a perder. Porque quem não tem plano próprio, pode decidir destruir o seu. Na faculdade, ser bom não basta. Você precisa ser notado. Porque os melhores convites, as indicações, os convites para eventos, para grupos de pesquisa, projetos, monitorias, estágios e até conexões futuras, não vão para quem sabe mais, vão para quem é mais lembrado. Maquiavel jamais deixaria um homem de valor permanecer invisível. Ele sabia que o poder exige presença simbólica. Mas aqui está o segredo. Chamar atenção não é gritar, é construir uma aura. É dominar o imaginário coletivo com pequenos gestos de impacto. É se tornar a figura que aparece nas rodas certas, nos momentos certos, com a postura certa. Nem cedo demais, nem tarde demais. Exemplo claro disso? Uma aluna de direito que criou um perfil discreto no Instagram, onde publicava, com design limpo e legendas afiadas, pequenos resumos dos principais julgamentos do STF. Ela não promovia o perfil, mas o perfil a promovia. Professores começaram a citar. Alunos começaram a seguir. E de repente, ela se tornou referência. Sem jamais se autopromover diretamente. Ela entendeu que visibilidade não se mendiga, se constrói. Quer aplicar isso agora? Escolha seu símbolo. Pode ser uma postura firme em sala, uma linguagem afiada nas redes, um modo de se vestir que transmita presença, ou até um projeto que ninguém mais teve coragem de fazer. Mas torne-se inconfundível. Não pelo exagero, mas pela consistência. E lembre-se, não basta ter poder, você precisa parecer ter. A faculdade é um palco, e quem não souber ocupar o centro, vai assistir a própria história ser escrita por quem entendeu isso antes. Lei 4. Faça os outros trabalhar por você, e leve o crédito com elegância. Nos bastidores da faculdade, existe um tipo raro de aluno que parece estar em todos os projetos, ser querido por todos os professores e ainda ter tempo para crescer fora da sala. Mas o que poucos percebem é que ele nunca está fazendo tudo sozinho. Ele está usando uma das leis mais sutis e poderosas do livro de Robert Greene, colocar os outros para trabalhar por ele, e ainda sair como o cérebro por trás de tudo. Isso não é exploração, é direção, é coordenação. É saber usar a energia alheia para construir uma imagem de liderança, sem o peso da sobrecarga. É saber se posicionar no topo da estrutura, enquanto os outros executam por escolha, não por imposição. Esse aluno estrategista identifica talentos. Ele enxerga quem escreve bem, quem é organizado, quem tem contatos, quem resolve rápido. E em vez de competir com essas pessoas, ele une.
cria grupos, projetos, movimentos. Mas com um detalhe, ele sempre direciona. Ele propõe a ideia. Ele alinha os papéis. Ele estabelece o discurso. E no fim, é seu nome que fica gravado como o articulador. Isso é domínio simbólico. Você não precisa colocar a mão em cada tijolo, precisa ser lembrado como o arquiteto da construção. Exemplo real: um estudante de administração propôs um projeto de impacto social para a universidade. Reuniu pessoas com habilidades específicas, um colega de design para o visual, uma aluna de relações públicas para a apresentação e outros para a execução logística. Ele pouco codificava, mas definia a direção, fazia a ponte com professores e dava a cara do projeto. No final, foi chamado para representar o grupo no evento estadual, e sua imagem ficou associada à liderança e visão. Como aplicar isso agora? Observe quem são os talentos silenciosos do seu curso. Monte grupos não por afinidade, mas por complementaridade. Ofereça direção e propósito. Proponha ideias e conecte os pontos. Seja aquele que une, mas que também controla. E acima de tudo, nunca carregue tudo nas costas. Porque o poder está em parecer indispensável, não em parecer sobrecarregado. Quem sabe mover as peças sem sujar as mãos, se torna o verdadeiro jogador. E na faculdade, esse jogador vira referência antes mesmo de se formar. Lei 5. Esmague o inimigo. Completamente. Quando o conflito é iminente, ataque sem hesitar. Na faculdade, você não vai apenas encontrar amigos, aliados e oportunidades. Você vai encontrar concorrência, ciúmes e sabotagem disfarçada de coleguismo. Vai ouvir frases passivas-agressivas, receber recados enviesados, ver seu nome sendo omitido de convites estratégicos. E se você não souber identificar isso, vai ser engolido. Maquiavel não aconselhava diplomacia com rivais. Ele ensinava, quando perceber um inimigo, esmague completamente. Ou ele vai crescer, se fortalecer nas sombras e te destruir quando você estiver distraído. Não estamos falando de violência. Estamos falando de resposta estratégica, de intervenção cirúrgica, de imposição. O erro da maioria dos alunos é querer manter o clima paz e amor a qualquer custo. Fingir que não viu. Tentar dialogar. Acreditar que tudo é mal entendido. Mas o poder exige coragem. E onde há hesitação, haverá dominação. O verdadeiro estrategista entende que existem pessoas que testam limites e que precisam ser neutralizadas com frieza. Isso pode ser feito com uma exposição direta, com uma jogada pública que revele a verdade, com uma articulação que isole o rival socialmente. Mas precisa ser feito, porque quem te desafia uma vez e não recebe resposta, voltará com mais força e com mais aliados. Exemplo claro? Uma estudante foi sabotada num trabalho em grupo, seu nome foi retirado da apresentação final. Em vez de confrontar em particular, ela documentou tudo. Prints, mensagens, datas, e levou diretamente à coordenação anexando a versão do projeto original. Resultado: os colegas foram penalizados e ela foi chamada para ser monitora da disciplina. Não com gritos, com provas, com precisão, com sangue frio, isso é poder silencioso. Na sua vida universitária, isso significa parar de aceitar migalhas disfarçadas de educação. Se alguém te atravessar, registre. Se alguém tentar te desqualificar em público, responda com classe, mas com firmeza. Se alguém espalhar rumores, destrua a narrativa com fatos. Não tente ser amado por todos, tente ser respeitado por todos. E respeito, muitas vezes, nasce da dor de ser enfrentado. Porque a faculdade é o primeiro laboratório do mundo real. E o mundo real não recompensa os bonzinhos. Ele recompensa os que sabem defender seu território. Lei 6. Jogue com a necessidade de acreditar. Construa um personagem que eles sigam. Na faculdade, as pessoas não seguem verdades. Elas seguem símbolos. Ninguém lembra de quem era apenas bom. Elas lembram de quem parecia destinado. De quem carregava um certo brilho. Uma narrativa. Um personagem. Porque no fundo, todos os alunos estão perdidos, inseguros, tentando descobrir quem são. E quando alguém surge com uma aparência de certeza, uma postura, uma visão, uma missão, ele se destaca como guia, como liderança informal, como referência. Maquiavel sabia disso, as massas não seguem realidade.
seguem quem encarna a ilusão mais poderosa. O segredo aqui não é mentir, é escolher o que mostrar. É entender que você pode moldar a forma como os outros te veem. Você pode se tornar o visionário do curso, o diferentão que pensa fora da caixa, o executor frio e confiável, o exemplo de disciplina, o conectado com tudo, ou até mesmo o intocável que todos respeitam, mesmo sem conhecer direito. A chave é escolher esse personagem com inteligência e sustentar ele em todas as suas ações, falas, postagens e decisões. E com o tempo, essa imagem se cristaliza, e as pessoas passam a projetar seus desejos, suas crenças e até suas expectativas em você. Exemplo real? Um aluno de psicologia que sempre se vestia de forma monocromática, falava com voz baixa, usava frases de Jung e mantinha um caderno com capa de couro com anotações à mão. Resultado? Todos o viam como profundo, enigmático, introspectivo. Ele atraía olhares, confiança e até pedidos de conselho. Nunca disse que era um mestre, mas deixou que acreditassem. Na prática, você precisa escolher sua narrativa. Como quer ser lembrado? Como quer ser tratado? Qual identidade vai te abrir portas que sua fala ainda não abre? Depois disso, elimine tudo que contradiz essa imagem. E então reforce com gestos, símbolos, falas e ações. Seja coerente e deixe que a universidade comece a te enxergar como alguém especial. Porque o primeiro passo para ser respeitado é fazer os outros acreditarem que você nasceu para ser respeitado. E se o mundo ama mitos, torne-se o seu próprio. Lei 7. Desperte emoções e depois, controle o movimento. Crie vínculos invisíveis que te dão poder. O maior erro de quem busca respeito na faculdade é tentar conquistá-lo apenas pela lógica. Acreditar que boas ideias, bom desempenho e boa educação serão suficientes. Mas Maquiavel ensina o contrário. Quem controla o mundo são as emoções, não os argumentos. É o medo, o desejo, a admiração, a culpa, a lealdade, o espanto. O poder está em despertar essas emoções nas pessoas certas e depois redirecioná-las. Porque quem comanda os sentimentos de um grupo, comanda o grupo inteiro, mesmo sem dar ordens. O aluno estrategista ativa emoções com maestria. Ele sabe quando contar uma história que cria empatia. Ele sabe quando demonstrar indignação para galvanizar aliados. Ele sabe quando parecer inatingível para gerar curiosidade. Ele sabe como acionar o sentimento de estamos juntos nos colegas e o de eu não quero ficar contra ele nos adversários. Ele sabe ser calor e sombra, farol e tempestade. Ele é emocionalmente estratégico e, por isso, inesquecível. Um exemplo? Uma estudante de jornalismo liderou um protesto contra a retirada de bolsas de estudo. Ela não apenas apresentou dados, ela contou sua história. Disse como a bolsa salvou sua permanência no curso. Chorou. Usou imagens. Chamou professores. Criou uma onda de empatia. A faculdade cedeu. Mas mais do que isso, ela se tornou símbolo. Foi chamada para cargos de liderança, convites externos, projetos de impacto. Porque ela controlou o movimento emocional de todos ao seu redor. Na sua trajetória, isso significa entender qual emoção você quer provocar. E com quem? Você quer ser admirado pelos professores? Use a elegância e a disciplina como arma. Quer ser respeitado pelos alunos? Use segurança e clareza. Quer ser temido pelos rivais? Use silêncio e imprevisibilidade. Mas o mais importante, nunca tente ser neutro. Neutro é esquecível. Se você conseguir controlar uma emoção, você controla a ação que vem depois. E isso, dentro da faculdade, é mais poderoso do que qualquer diploma. Porque quem comanda as emoções de um ambiente, comanda o futuro dele. A faculdade está cheia de gente desesperada por atenção. Alunos que se oferecem para tudo, que se mostram disponíveis o tempo todo, que tentam agradar a qualquer custo. E o que eles recebem em troca? Desprezo. Porque quanto mais você corre atrás, menos valor você transmite. Maquiavel sabia disso. E a Lei 8 das 48 Leis do Poder é um golpe de mestre. Nunca vá até eles. Faça com que eles venham até você. O segredo está no magnetismo.
E o magnetismo nasce da escassez controlada. O aluno estrategista não se entrega. Ele aparece quando é conveniente. Ele é seletivo nas palavras. Ele responde, mas não se justifica. Ele ajuda, mas com critérios. E por isso é visto como alguém que tem opções. Alguém que vale mais. Alguém que, se você quiser por perto, precisa merecer. Isso transforma a dinâmica. Os professores passam a prestar mais atenção. Os colegas o tratam com mais cuidado. As oportunidades o procuram, não o contrário. Porque escassez bem administrada gera curiosidade, respeito e poder. Exemplo prático. Um aluno que era excelente redator se recusava a fazer todos os trabalhos em grupo. Ele aceitava apenas um por semestre, e só se o tema lhe interessasse. Resultado: todos queriam tê-lo no time. Ele podia negociar melhor, escolher os membros do grupo e conduzir a apresentação como queria. Não porque era arrogante, mas porque soube valorizar o próprio nome. Na prática, isso significa aprender a dizer não, aprender a demorar para responder mensagens, aprender a se retirar quando sua presença não é valorizada, mas também aprender a aparecer com força quando decide agir. Seja a presença rara que muda o ambiente. Seja o nome que carrega um peso. Porque quando os outros vierem até você, é você quem define as regras. E é assim que o jogo vira a seu favor. Sem esforço aparente, mas com domínio absoluto. Na faculdade, o ambiente está saturado de discursos. Gente falando de mudança, de projetos, de sonhos, de revolução. Gente debatendo política, mercado, ideias, como se palavras fossem realizações. Mas Maquiavel sabia, o verdadeiro poder não está no que você diz, está no que você faz. Enquanto os outros discursam, o estrategista se movimenta. Ele observa em silêncio, age nos bastidores, prepara o terreno. E quando o movimento acontece, ele já venceu, antes mesmo que os outros percebam que havia um jogo sendo jogado. Essa é a diferença entre o aluno que promete e o que entrega. Entre o que posta frases no grupo e o que fecha um projeto com a coordenação. Entre o que sonha alto em voz alta e o que já está transformando a própria trajetória em currículo real. A ação é a linguagem mais poderosa do respeito. E dentro da universidade, onde a maioria ainda vive de ensaio, quem executa vira lenda. E o melhor, quando você faz primeiro, ninguém pode te boicotar. Você já está lá. Ele só tem uma opção: aceitar. Exemplo prático. Um aluno de engenharia começou um projeto de iniciação científica por conta própria, ainda no primeiro semestre. Foi atrás de professores, pediu ajuda em artigos, montou protótipos simples. Nunca anunciou no grupo, nunca pediu aprovação social. Quando o edital oficial saiu no semestre seguinte, ele já tinha tudo pronto. E foi aprovado com louvor. Os outros estavam começando a pensar. Ele já estava publicado. Você quer respeito real? Cale a boca e haja. Faça primeiro. E quando perguntarem o que você está planejando, diga que já terminou. Entenda que a palavra convence, mas a ação domina. E em um ambiente competitivo como a universidade, aquele que age sem alarde, vence sem resistência. Porque quando os outros ainda estiverem discutindo como fazer, você já vai ter se tornado o exemplo. E ninguém questiona o exemplo. Eles apenas seguem. A faculdade é o primeiro território onde você será testado não apenas pelo que faz, mas por quem você escolhe ter por perto. E Maquiavel é implacável nesse ponto. Evite os infelizes, os fracassados, os reclamões crônicos. Porque a miséria, mesmo a emocional, é contagiosa. O aluno que anda com os improdutivos, os sabotadores e os medíocres acaba, sem perceber, absorvendo o ritmo lento, as justificativas vazias e a mentalidade derrotada deles. E quando acorda, já está atrasado, já está preso na mesma rede, já virou um deles. Essa é uma das leis mais ignoradas por quem entra na faculdade cheio de boas intenções. Quer ser legal com todo mundo. Quer fazer parte de todos os grupos. Mas o poder exige escolhas, e algumas delas serão dolorosas. Você vai ter que dizer não a convites vazios, a parcerias que não evoluem, a pessoas que só te procuram para reclamar ou criticar quem está crescendo. Porque quem não honra o próprio tempo, vai destruir o seu.
E o seu tempo, dentro da faculdade, é o ativo mais valioso que existe. Exemplo prático. Um aluno de medicina era constantemente chamado por colegas para festas, viagens e atividades extracurriculares vazias. No início, aceitava tudo, mas depois percebeu que aqueles mesmos colegas riam dos que estudavam mais, criticavam os professores mais exigentes e jamais terminavam o que começavam. Ele cortou os laços, mudou de grupo, foi para perto de quem produzia, criava e crescia. No fim da faculdade, enquanto os outros se arrastavam para formar, ele já tinha 2 artigos publicados, um intercâmbio feito e um convite para a pós-graduação. Na prática, isso significa fazer um filtro de energia. Quem ao seu redor te puxa para cima? Quem te inspira? Quem te desafia? E quem apenas drena? Faça esse mapeamento e haja, porque o mundo universitário é como um jogo de espelhos. Você acaba se tornando a média das 5 mentes com quem mais convive. E se essas mentes estão quebradas, amargas ou estagnadas, seu futuro estará comprometido. Corte agora. Salve seu ciclo e reconstrua ao redor de crescimento. Porque se o ambiente é mais forte que o indivíduo, então crie um ambiente que te empurre para frente. E nunca mais olhe para trás. Você achava que precisava apenas de boas notas, certo? Que bastava estudar, seguir o fluxo, respeitar os professores e tentar ser uma boa pessoa no processo. Mas o que ninguém te contou é que a faculdade não é um lugar neutro. É um campo de teste. Um simulador realista da vida adulta. Cada semestre, cada grupo de trabalho, cada relação com professor ou colega é, na verdade, uma simulação disfarçada de como o mundo funciona. E no mundo, quem não domina é dominado. Quem não impõe respeito é esquecido. Quem não constrói autoridade é engolido pelo tempo. Essas 10 leis não são apenas truques, são estratégias psicológicas de sobrevivência e ascensão. Elas moldam sua reputação, transformam você em alguém que não precisa se explicar, alguém que comanda o olhar dos outros com a presença, que se move com precisão, que se torna exemplo, mesmo sem falar muito. Porque no fundo, o verdadeiro poder é aquele que não precisa ser anunciado. Ele é percebido, ele é sentido e ele é temido. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode sair desse vídeo e voltar à rotina, ou pode aplicar cada uma dessas leis com a frieza de um general e a elegância de um monarca. Porque dominar a faculdade não é sobre vencer os outros, é sobre aprender a se posicionar de um jeito que o mundo real vai te respeitar antes mesmo de te pagar. E se você chegou até aqui, você já sabe o que fazer. Se você quer continuar mergulhando nesse tipo de estratégia invisível, entre agora na nossa comunidade exclusiva do Telegram. Toda semana a gente aprofunda os bastidores da manipulação, do poder e da influência, com conteúdos que nunca aparecem aqui no canal. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento real, veja agora um desses 3 vídeos.